A paz do Senhor Jesus, amém, amados. Eu sou o Bispo Elias, do canal da Vara Adonai, do canal Deus da Bíblia e do canal Segredos do Apocalipse. Amado, eu estarei realizando uma série de mensagens muito importante para o nosso crescimento espiritual. Estaremos abordando vários assuntos importantíssimos que vai nos preparar para que estejamos prontos para a vinda do Senhor. Porque a vinda do Senhor será repentina. Então você não vai ter tempo, você não vai ter dias, você não vai ter meses, nem ano para se preparar espiritualmente para esse encontro com o Senhor. Porque a Bíblia diz, quando Jesus Cristo voltar, primeiro os mortos serão ressuscitados e depois os que estiverem vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos. Isso significa que será uma coisa instantânea, rápida, no momento, num átomo. Será uma coisa muito rápida. E quando isso acontecer, os mortos serem ressuscitados, os vivos serem transformados, juntos seremos arrebatados para encontrar Jesus nos ares. Então, eu e você temos que estar preparados. Você não pode deixar para se preparar quando Jesus Cristo voltar, porque a sua volta será repentina. É lógico que Jesus nos ensinou, Jesus deu sinais para que eu e você pudéssemos entender quando ele estaria perto, quando a sua vinda estaria próxima, para que nós estejamos preparados, para que nós estejamos vigilantes para a sua volta, para a sua vinda. Então, amado, você não vai se preparar no dia que Jesus Cristo voltar. Esses céus será perturbado, o céu vai haver um grande estrondo, um grande barulho, como diz lá em Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 15, que o Senhor virá com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Isso fala de barulho. Eu creio que quando Jesus, com seus anjos, com a sua glória, tocarem na camada de ozônio, nessa camada protetora da Terra, vai haver um grande estrondo. É a volta do Senhor. E quando houver o estrondo, pode ter certeza, os salvos já não estarão mais aqui na Terra, porque já foram arrebatados, porque nós vamos encontrar com o Senhor Jesus lá nos ares. Antes de Jesus descer na Terra, nós vamos nos encontrar com Jesus lá nos ares. Porque nós sabemos que a ressurreição será uma coisa invisível. As pessoas não vão ver os mortos saírem da sepultura. Agora, as pessoas não vão poder contemplar quando um crente vai ser arrebatado, porque o crente vai sumir. Os que estiverem vivos aqui forem transformados. Quando começar a transformação, eles vão desaparecer da face da terra, porque todos serão arrebatados para encontrar Jesus Cristo lá nos ares. Isso será muito rápido. Portanto, eu e você vamos ter que estar preparados. Então não vai dar tempo de você preparar. Não vai dar tempo de você santificar a sua vida. Não vai dar tempo de você procurar obedecer a palavra. Eu e você já temos que estar obedecendo. Olha o caso das 10 virgens. 5 virgens estavam preparadas e as outras 5 não estavam preparadas. As 10 virgens receberam a salvação,
mas 5 delas se santificaram. 5 delas tinham azeite guardado para manter a sua lâmpada acesa, para manter a luz da sua lâmpada acesa. É que nem o crente tem que estar, com a sua luz resplandecendo. Você tem que ter azeite para manter a sua luz acesa. Ou seja, você tem que obedecer a palavra de Deus para que a sua vida espiritual continue acesa, para que a chama de Deus continue acesa dentro do seu coração, para que a luz do Senhor resplandeça na sua vida, como fala Mateus lá no capítulo 5, no versículo 16, para que as nossas boas obras resplandeçam como luz, e assim Deus seja glorificado. Amém, amado? Então, vemos que a nossa obediência aos ensinamentos de Jesus, quando nós colocamos os ensinamentos de Jesus em prática na nossa vida, quando nós praticamos a palavra do Senhor, quando nós praticamos o Evangelho, quando nós obedecemos o Evangelho do Senhor Jesus, quando nós vivemos diariamente o Evangelho do Senhor Jesus, isso significa que você está se preparando. Isso significa que você tem azeite. Você tem azeite guardado. Você tem azeite guardado para alguma situação difícil. Pode acontecer situações difíceis que você tenha que esperar mais um pouco pela vinda do Senhor Jesus. Como aquelas 10 virgens tiveram que esperar o noivo. Anoiteceu, elas adormeceram. E quando veio a voz do que o esposo estava chegando, 5 delas tinham azeite. E elas então encheram as suas lâmpadas e a sua luz continuou acesa. E as suas lâmpadas continuaram acesas. Enquanto as outras 5, que não tinham azeite, que não foram prudentes, que não se prepararam, que não guardaram azeite, ficaram com as suas lâmpadas apagadas. E elas foram então comprar o azeite, e quando elas voltaram, o noivo já tinha ido embora com as 5 virgens que estavam preparadas. E elas foram então encontrar com o noivo. Assim pode ser com a minha vida e com a tua vida. Você está se preparando para se encontrar com Jesus? Você está preparando a sua vida para se encontrar com o Senhor Jesus? O que você está fazendo? Qual deve ser a sua atitude hoje? Jesus nos diz, lá em João, no capítulo 14, versículo 21. Aqueles que obedecem os meus mandamentos, esse é o que me ama. Então, amado, esse é um fundamento que Jesus nos ensina. Se você, de fato e de verdade, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, grave bem isso. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você deve obedecer os seus mandamentos. Essa é a marca, essa é o testemunho de um verdadeiro seguidor de Jesus. Se você, de fato e de verdade, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você aceitou Jesus como seu mestre, então você tem a obrigação, para você provar de fato e de verdade que Jesus é o Senhor da sua vida, você tem que obedecer os seus mandamentos. Então, meu amado, você está preparado para encontrar o Senhor Jesus?
porque a sua vinda será repentina. Não vai dar tempo de você transformar a sua vida. Porque hoje o Senhor Jesus está transformando a vida. E se você, meu amado, está com a sua lâmpada apagada, não é porque Jesus não está agindo na sua vida, é porque você se afastou de Jesus. E como nós nos afastamos de Jesus? É quando nós deixamos de obedecer os seus mandamentos. Por isso que Jesus Cristo nos diz: aqueles que guardam os meus mandamentos, esse é o que me ama. Ele diz que ele e o Pai viriam, habitariam nessa pessoa e se manifestaria na vida dessa pessoa. Então, se você verdadeiramente aceitou Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, então o poder de Deus, a glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo está se manifestando na sua vida. E de fato e de verdade, você está preparado para se encontrar com o Senhor. Guarde isso no seu coração. Você está preparado para encontrar com o Senhor Jesus? Você faz parte das 5 virgens prudentes que santificaram a sua vida, se prepararam para se encontrar com o noivo? Ou você faz parte das 5 nécias loucas que não se prepararam para encontrar com o noivo? Eis a questão. Mas Jesus ainda não veio. Você pode mudar essa situação. Então comece a se preparar, porque o noivo está chegando. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O grande casamento está para acontecer lá nos céus. O grande casamento vai se realizar. E eu e você podemos estar lá, se verdadeiramente estivermos preparados. Deus te abençoe. Que essa palavra te ajude. Esteja preparado. Esteja preparado para se encontrar com Jesus. Amém.